Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, durante o processo eleitoral e também depois do resultado do primeiro turno divulgado e a definição da formação das câmaras municipais, estouraram aí diversos desentendimentos dentro do campo chamado de direita, né? E é interessante notar que as divergências não se limitam ao processo eleitoral em si. Divergências pontuais. Algumas sim. Outras já trazem a antecipação, projeção da disputa em 2026. Claro. Mas há também aspectos mais profundos, perenes, no fato de que a divisão era mesmo uma questão de tempo, independentemente do calendário eleitoral e de aspectos eleitorais. Então, quando o Ramagem agora está lá trocando farpas com o Cláudio Castro, isso é meramente do processo eleitoral, restrito ao que aconteceu no processo eleitoral, quando o Ramagem, ao ouvir críticas ao Cláudio Castro, em vez de defendê-lo, basicamente adotava a atitude de não tenho nada com isso, né? Meu padrinho, dizia ele, é o Bolsonaro, não é o Cláudio Castro. E o Eduardo Paes atacando principalmente o Cláudio Castro e associando o Cláudio Castro ao Ramagem e associando, claro, Cláudio Castro ao problema crônico da insegurança pública no Rio de Janeiro, que não começou com o Cláudio Castro e não terminará com o Cláudio Castro, mas este tem também nesse quesito uma administração desastrosa. É um governo muito ruim. E o Ramagem e o Cláudio Castro estão lá, pós-eleição, trocando farpas. Mas tudo muito restrito aos acontecimentos da eleição. Outra coisa completamente diferente é o rompimento de relações entre o Malafaia e o Nicolas Ferreira. E a crítica feita pelo Malafaia ao Jair Bolsonaro. Os adjetivos pesados usados pelo Malafaia ao falar sobre o comportamento de Jair Bolsonaro na eleição. É completamente diferente. Não é algo restrito ao que aconteceu na eleição, embora esse seja o argumento utilizado. Então, o Nicolas, que resolveu ter apadrinhados, né? Em Belo Horizonte, de fato, o apoio dele foi importante para o Engler e foi importante na eleição de muitos vereadores em Belo Horizonte. Mas o Nicolas, talvez se sentindo uma figura capaz de provocar reações do eleitorado no Brasil inteiro, saiu apoiando candidatos para tudo quanto é canto. E em São Paulo, apoiou o Pablo Marçal. Contra o Jair Bolsonaro, pelo menos formalmente, e o Jair Bolsonaro, mesmo não tendo mostrado qualquer empolgação com a candidatura do Nunes, ele fez vídeos e deu declarações contra o Pablo Marçal. Algumas declarações até duras, não só dele, mas também do Carlos e do Eduardo Bolsonaro. Por isso, como o Ronald falou há pouco,
exigência do Pablo Marçal para apoiar o Nunes. Que todos esses caras peçam desculpas, né? E digam que erraram na maneira como o trataram. Mas, aliás, é até interessante, né? Tendo feito ele o que fez, tendo dito o que disse, reclamar agora que não o trataram bem, né? Mas o Malafaia não ficou nesse jogo dúbio do Bolsonaro. O Malafaia virou o principal crítico lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eram gravados os vídeos mais fortes, incisivos, contra o Marçal, gravados pelo Malafaia, que não vota em São Paulo, não tem a ver com disputas eleitorais em São Paulo, mas fez do ataque ao Marçal o centro da sua participação nessa disputa eleitoral. E por isso, e também por causa de Curitiba, onde o Bolsonaro, o partido dele, tem candidato a vice-prefeito, fez uma aliança com o PSD, e o Bolsonaro não retirou o apoio a essa aliança, mas está deixando claro que seu coração está com a Cristina Grêmio, né? Vista por ele como alguém muito mais próxima. Só que o Bolsonaro, ele recebe do PL. Aliás, é interessante isso. Quem paga, na verdade, o Bolsonaro é o contribuinte. Porque o partido pega a grana do fundo partidário, aqui não é fundo eleitoral, do execrável fundo partidário, e, por exemplo, paga salário para políticos que o partido julga importante que continuem ali quando não estão com algum cargo público. O PT pagava salário para o Lula e o PL paga salário para o Bolsonaro. E, além disso, o PL garante a estrutura jurídica para a defesa do Bolsonaro. Ele não precisa ficar desembolsando dinheiro com advogado, porque o partido banca isso. Ao fim, o contribuinte banca isso. Mas então, ele não pode simplesmente sair chutando as posições do PL. Ele trabalha para o PL, ele é remunerado pelo PL. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que o PL tornou-se o que tornou-se, cresceu de tal modo que virou um partido muito relevante na Câmara dos Representantes, elegendo aí um caminhão de prefeitos, etc., por causa do Bolsonaro, né? O PL cresceu por causa do Bolsonaro, que levou com ele grande parte dos que estavam no PSL, que depois fundiu-se o PSL com o DEM para formar o União Brasil. Mas, além dessas circunstâncias de disputa eleitoral, há 26. Então o Bolsonaro olha para o candidato à prefeitura de Curitiba do PSD e ele vê, não o candidato Pimentel, ele vê o Ratinho Júnior. E o Ratinho Júnior está ali se colocando como um possível pré-candidato à presidência da República. Claro, quando o Bolsonaro olha para o Cláudio Castro, ele fala, não, esse cara não vai ser candidato à presidência, e se pensar nisso, não passa das 2 primeiras semanas, né? Não tem chance. Ele olha para o Zema e ele encontra sempre aquele discurso, estamos com o Bolsonaro e não sei o quê, que nem é do partido dele, mas estamos com o Bolsonaro e o candidato que ele apoiar a gente apoia, e seria interessante, inclusive, uma aliança e com Caiado, com Ratinho, com Tarcísio, para que haja um candidato só, todo mundo apoiando. Esse é o papo do Zema, que
que pode virar um candidato a vice, afinal, Minas Gerais é sempre muito importante na disputa eleitoral presidencial, muito, muito, muito importante. E o Zema tem esse trunfo, pode virar candidato ao Senado, mas o Bolsonaro não vê como alguém que quer disputar a presidência. Mas ele vê o Tarcísio, vê o Ratinho e vê o Caiado. Lá atrás já deu várias cutucadas no Tarcísio, por intermédio dos filhos e do Malafaia, que agora está elogiando o Tarcísio pela fidelidade demonstrada no apoio ao Nunes. Basicamente, o que agradou ao Malafaia não foi nem o apoio ao Nunes, mas a oposição do Tarcísio ao Marçal. É isso que incomodava o Malafaia na posição do Bolsonaro. Não atacar diretamente o Marçal, não ser oposição clara, franca ao Marçal. Não é a preocupação com o Nunes, não é essa a preocupação do Malafaia. O Bolsonaro e a família e o Malafaia lá atrás já atacaram o Tarcísio. O Tarcísio é muito esperto. Sempre que a coisa vai nessa direção, inclusive agora, quando o Kassab falou, não, bola da vez é o Tarcísio, mas não para 26, para 30. Bolsonaro é passado. O Tarcísio vem e fala, opa, não. Estamos com o Bolsonaro, queremos que ele seja o candidato, essa é a nossa reivindicação, que ele volte a ser elegível e vamos apoiá-lo. Ou seja, o Tarcísio não foge do combinado, não é? E ele sabe que a realidade não é controlável. O Bolsonaro será candidato? Isso não depende do Tarcísio nem do próprio Bolsonaro. Se ele permanecer inelegível, aí o Tarcísio vai tratar dessas coisas e poderá escolher, tentar a reeleição, tentar a presidência, ou seguir o conselho do Kassab, né? Deixar a presidência para 30. Mas você nunca sabe se o cavalo volta arriado, né? 4 anos depois. As circunstâncias podem mudar profundamente. E aí, Ratinho e Caiado. Nesses o Bolsonaro tem batido, com gosto. Xingou o Caiado sem mencioná-lo, governador covarde e tal, ainda referindo-se à história da pandemia. Quando o Caiado apoiou as medidas restritivas, inclusive isolamento social, vacinação, etc., e isso agora foi usado pelo Bolsonaro para atacá-lo perante um público que é bolsonarista e que, portanto, se identifica com a maneira como o Bolsonaro tratou o assunto pandemia. E o Ratinho também é visto como um cara que pode entrar no jogo. Então também tem apanhado e até por isso essa empolgação com a candidatura da Cristina Grêmio. Porque seria uma maneira de enfraquecer ou não permitir o fortalecimento, no mínimo, do Ratinho, fazendo o prefeito de Curitiba. Então, 2026 também entra nessas divisões. Mas há um terceiro elemento, alienígena. Como disse Brizola para Fernando Henrique sobre o Plano Cruzado, o Fernando Henrique disse, não, o Plano Cruzado vem de longe. O Brizola disse, é mesmo, vem da Argentina, né? Dizendo que o Plano Cruzado era uma adaptação do programa econômico de combate à inflação do governo Menem. Então, vem da Argentina esse terceiro elemento e é Milei. Por quê? O Bolsonaro, ele é o aglutinador de uma série de sentimentos sociais, de posições políticas. Mas ele não é um ideólogo. Ele não é alguém que conduz por causa de suas ideias. Mas ele consegue ser o agente político que aglutina esses diversos sentimentos sociais e movimentos políticos. Mas agora, dentro daquilo que se chama de direita, e quando a gente fala daquilo que se chama, é porque direita e esquerda não trazem em si a palavra, não trazem em si um conceito. Até porque
Muita coisa é chamada de esquerda e não é. Muita coisa é chamada de esquerda e não é. Muita coisa, muito movimento é chamado de revolucionário e na verdade é reacionário. É antirrevolucionário. E a direita, muita gente chama de conservador, o que não é conservador, é reacionário. Crescem no Brasil movimentos reacionários. Esta semana, desde domingo à noite, temos ouvido, hora após hora, esta semana, o Brasil se mostra conservador, os conservadores não sabem o que é conservadorismo. O conservadorismo, inclusive, ele não quer a ruptura, a revolução, por isso ele é conservador, mas não quer o retorno ao passado, que é o que caracteriza, do ponto de vista político, sociológico, o reacionarismo. Que a palavra reacionário pode ser usada em diversos contextos. Afinal, ela vem de reagir. Só que aí a reação, quando ligada a esse conceito político sociológico, é a da volta ao passado. Esse é o reacionário. E esse é Javier Milei, um reacionário. Aquele que diz: queremos voltar à Argentina do século XIX. Queremos voltar à Argentina agropastoril. Recentemente, pesquisadores argentinos saíram do país. E são tão bons que imediatamente receberam convites para trabalharem na França, na Suíça, na Alemanha, em grandes centros de pesquisas públicos e privados. Porque são bons, grandes pesquisadores em várias áreas. Física, biomedicina, química, tecnologia aplicada, matemática pura, matemática aplicada. Os caras são bons. Só que o Milei cortou a grana para institutos de pesquisa, para universidades. Ele está sufocando a pesquisa e o ensino na Argentina. Principalmente, é óbvio, o ensino público, que depende de verba pública. E os caras, quem tem condição vai embora. O sujeito tem mercado. Começa a receber convite da Suíça, da França, da Alemanha, bons salários. Sabe que vai receber. O cara vai. E aí saiu um manifesto de pesquisadores em geral. Olha, o governo Milei está destruindo a pesquisa científica na Argentina. E qual foi a resposta de Milei? Ah, vocês não são bons? Façam livros, vamos ver se as pessoas compram. Até o Hayek, que é o suprassumo no imaginário de Milei, se ouvisse tal resposta, diria para ele: cara, que resposta estúpida, que resposta burra. Até o Milton Friedman, porque não tem nada a ver com Adam Smith. Milei talvez repudie Adam Smith, porque Adam Smith tinha grandes preocupações com as condições dos trabalhadores. Grandes, ao contrário do que a lenda rasa de orelha de livro sugere. Tinha grandes preocupações. Mas Milton Friedman, com todo o seu reacionarismo político, não estou falando econômico, político, e também do Hayek, porque ambos apoiaram o que houve de pior na América do Sul no século XX. As ditaduras sanguinárias, particularmente Pinochet, que abriu o Chile para a escola de Chicago,
para os seguidores de Friedman, pois. E o Milley, que hoje considera, inclusive, essas ideias muito moderadas, né? Mas ele seria chamado pelo Milton Friedman de estúpido. Que resposta burra! Você teria de dizer o mesmo para Newton, para Einstein, porque a pesquisa deles não era para vender livro. E sabe, Sr. Milley, você que ama os satélites da Starlink, do Musk, eles só são possíveis por causa desses pensadores, desses pesquisadores. Eles só são possíveis por causa de pesquisas que foram repudiadas ou ignoradas por muito tempo, mas que só se tornaram viáveis para aplicação. E estamos falando de satélite, estamos falando de internet, carros elétricos, supercomputadores, supercondutores, chips. Tudo isso tornou-se viável com investimento público. A internet nasceu como resultado de um grande investimento público feito pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que subsidiam a Starlink de Musk. O Departamento de Defesa, o Pentágono e o Departamento de Estado garantem a existência da Starlink. Não é genialidade empresarial, é investimento público. Esse subsídio é visto como investimento e como segurança nacional. Hoje, países entendem que precisam de tecnologia para terem soberania. E o Milley ataca a soberania argentina quando ataca seus pesquisadores, seus institutos de pesquisa. E a resposta, né? É uma coisa de adolescente emburrado, né? Ah, você não é bom? Vai vender livro. Vamos ver se as pessoas compram seus livros. Como pode expressar tamanha ignorância? Mas o que ele quer? Isso não é uma tolice, um surto de asneiras. Isto é planejado. A ideia é que todo investimento industrial seja, na Argentina, capturado pelo capital internacional, pelo capital financeiro. Seja na área de satélites, e a Argentina tem sua própria área de satélites e vai perdê-la nessa toada, vai perdê-la e se tornará um território controlado por empresas estrangeiras em toda a grande e relevante atividade industrial. E vai exportar comida, petróleo, lá da Patagônia. Patagônia está sendo entregue para o Comando Sul dos Estados Unidos, por Milley. Mas Milley discursa bem. Milley porta ideias. Ele não é só um aglutinador de descontentamentos. Ele não é aquele que se aproveita de descontentamentos e consegue aglutiná-los como agente político. Milley apresenta ideias, rumos. E para parte da chamada direita brasileira, e principalmente a parte reacionária, Milley representa um norte que só está sujeito, em termos de influência, só está num segundo plano em relação, para essa gente, em relação a Donald Trump. Até pela importância óbvia dos Estados Unidos. O Trump, aquele que o ex-chanceler lá do Bolsonaro dizia que o Trump é o libertador do Ocidente. Chegam a esse ponto, né?
de fraseologia fanática, filistina, pueril, sem base teórica, histórica, fática, sem nada. São desejozinhos de grupos fanatizados. Ao tornar-se norte para parte desses movimentos no Brasil, Milei provoca, não ele, né? Não é algo que ele tenha planejado, mas esse movimento, essa influência, provoca uma divisão. Porque o movimento capitaneado pelo Bolsonaro é uma coisa meio difusa. Bolsonaro era um sindicalista das Forças Armadas, um cara que reivindicava e foi expulso do Exército, etc. E fez carreira política, começando a sua base política em militares no Rio de Janeiro, militares da reserva, etc. Também polícias militares, mas defendendo um setor específico. Ele é alguém que tem a vida inteira ligada a atividades do Estado. O que Milei traz como norte é outra coisa. É um estágio avançado do planejamento do capital financeiro e de sua dominação. É isso que Milei representa. E já começamos a ver seus filhinhos no Brasil, meu caro Ronald Gimenez.